Bom dia. Vamos dar início a mais uma de nossas reuniões clínico-científicas. Hoje será uma discussão de caso clínico da Unidade de Internação Psiquiátrica, aqui do CAISM, do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Antes de mais nada, quero agradecer o apoio do Laboratório FQM pelo patrocínio que nos possibilita a transmissão e gravação dessa reunião através do canal do Departamento de Psiquiatria no YouTube. A apresentação do caso hoje vai ser pelo Gabriel Nardi, que, por coincidência, é o residente esse ano escalado para nos ajudar na programação dessas reuniões aqui. Eu já quero agradecer antecipadamente todo o trabalho que ele desenvolveu. Nós já estamos com todas as reuniões desse primeiro semestre marcadas do ponto de vista da participação dos diversos serviços e programas aqui. Então, quem tem casos clínicos interessantes para o segundo semestre, pode já procurar o Gabriel, deixar o nome, fazer uma reserva aí para a gente poder, de alguma forma, contemplar todo mundo aqui. Tá? O supervisor e coordenador da unidade é o Rafael, está aqui também, né? Então, eu vou passar já a palavra para eles e depois a gente vai ter uma discussão ao fim da apresentação. Gabriel, obrigado. Obrigado, professor Miguel. Bom dia. Sou o Gabriel Nardi, residente de psiquiatria do segundo ano. Vou apresentar um caso que a gente acompanhou na unidade de internação de psiquiatria aqui do departamento. Esse caso foi supervisionado na época pela doutora Maria Angélica, que também orientou a construção dessa reunião, e pelo doutor Rafael Góes, que no final vai fazer uma contextualização teórica. Começando pela identificação, CPO, 51 anos, sexo masculino, cisgênero, heterossexual, negro, em união estável com D há 18 anos, natural de São Miguel Paulista e procedente de Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo. Desempregado há cerca de um ano, era marombista, também foi gerente de estacionamento e tinha ensino médio incompleto, ele estudou até o primeiro ano, católico, pai biológico de 3 filhos, mora com D, W, filho dos 2, e outros 2 filhos de D. Para contextualizar a internação dele, ele chegou aqui no dia 23 de março de 2023. Essa foi a entrada dele no pronto-socorro. 5 dias depois ele subiu para a enfermaria, para uma internação mais prolongada, e ficou 51 dias internado, sendo que a alta dele foi no dia 12 de maio do ano passado. E o motivo dessa internação involuntária foi justamente um risco de exposição social, um risco de suicídio num paciente com uma ausência de crítica. Eu vou detalhar isso mais para frente. E os dados que vão ser apresentados aqui, eles foram coletados tanto com o paciente, mas com 2 informantes, irmão dele, U, e D, esposa dele. Na entrada dele, eu prometo que esse é o único texto grande que vai ter nesses slides. O paciente ele veio trazido ao PS pelo SAMU, acompanhado do irmão, dizendo que durante no velório da sua mãe, no dia 20, ele teve um quadro de agitação, um comportamento desorganizado, ele chegou a apagar as velas, ele chegou a tentar tirar a mãe do caixão e, logo em seguida, ele foi impedido pelos populares, por pessoas ali presentes, de pular de um mausoléu com o objetivo de se matar. Nos dias após o velório, ele passou a se comportar de maneira diferente da habitual, ele saía de casa sem rumo, em episódios de dromomania, e ele tinha que ser resgatado por familiares na rua. Também começou a ter discursos com conteúdo muito sexualizado e obsceno, diferente do habitual, e no dia 23 ele veio para o PS porque tentou fugir para um viaduto e se jogar. Os familiares impediram ele de fazer isso e chamaram o SAMU, especialmente pela desorganização desse comportamento. Agora, contando um pouco da história dele, tudo começou em 2020, quando, numa redução de salário, na época de pandemia, um momento bastante difícil, ele começou com um humor deprimido, aumentou o consumo de álcool. O irmão conta que ele bebia 5 fardos de cerveja, começando de manhã, e também uma mudança interessante do paladar. Ele começou a comer muitos carboidratos, muitos doces, o que não era habitual, segundo a esposa dele. Em 2021, foi um conflito muito grande que ele passou no trabalho.
ele cobrou indevidamente um mensalista do estacionamento onde ele trabalhava, e esse mensalista ficou muito bravo com isso, ameaçou ele, proferiu ofensas racistas, e nesse contexto todo ameaçou de agredi-lo fisicamente, e ele, quando soube disso, tinha sido uma mensagem por telefone, se escondeu numa sala onde ele tinha como ver as câmeras do estabelecimento. E de lá viu que o mensalista chegou, ameaçando bater, violentar, e ficou com muito medo de tudo isso. A esposa foi buscar ele no trabalho, depois que esse potencial agressor foi embora, e logo após esse conflito, ela descreve que ele ficou muito ansioso, com a fala muito acelerada, e com um delírio de perseguição no caminho de casa. E como que era isso? Ele achava que o mensalista estava nos carros ao redor, e que estava indo matar ele. E também tinham alucinações auditivas. Ele dizia que estava ouvindo o mensalista falar que ia matar ele. Nas semanas seguintes, ele continuou com uma agitação importante. Teve uma desinibição com desorganização de comportamento. Ele pegava a bicicleta e percorria distâncias estrondosas, passava o dia andando de bicicleta, e em outros dias pegava uma lavadora pressurizada e lavava a casa inteira, coisa muito diferente do que ele costumava fazer. Também passou a apresentar uma certa labilidade emocional e descrito por ela também muitas vezes como uma certa mudança de personalidade. Eu me explico. Em alguns momentos ela falava alguma coisa para ele, por exemplo, vou sair de casa, e ele em algum momento era indiferente a isso, e depois quando ela avisava de novo que ia sair, ele tinha uma reação com raiva ou chorava. Nesse período ela também lembra que diminuiu a libido desse paciente. Ele parou de procurar ela para relações sexuais. E a gente não tem uma informação precisa se os delírios e alucinações persistiam, porque ela acredita que não, mas ela não conseguiu dar certeza para a gente, sendo a única pessoa que estava perto dele nesse período. Em agosto de 2021, um dos donos do estabelecimento onde ele trabalhava se compadeceu, ele era amigo do paciente, e começou a custear um tratamento por um psiquiatra particular que o afastou do trabalho. Também introduziu a quetiapina 50 mg à noite, e logo depois ele teve uma remissão desses sintomas que eu estava descrevendo para vocês. Entretanto, eu vou comentar isso mais para frente na história de vida, era um paciente que era bastante carismático, bastante eloquente, e isso deixou de ser uma realidade para ele. Ele passou a ser menos comunicativo e começou a ficar bem queixoso e irritado. Ele acabava confrontando os afilhados com quem ele morava por coisas mundanas, como deixar um prato sujo na pia, não tirar um lixo, coisas que ele não fazia habitualmente. Já no mês seguinte, em setembro de 2021, ele teve um comportamento que ela descreve como oscilante. E é uma descrição curiosa. Ele passava cerca de 2 dias triste e bastante irritado, dessa maneira queixosa e combativa, como eu contei para vocês. E em outros dias ele estava com o humor elado, acelerado, feliz. E isso foi se alternando de 2 em 2 dias, segundo ela, por um mês. Uma coisa que foi a descrição que a gente teve a partir da história objetiva. No mês seguinte, ele passou a ter uma aceleração persistente. Ele iniciou a musculação junto da esposa e com cargas muito excessivas, segundo ela. Ele acabou até tendo lesões musculares. E começou a ter dissimulações em questões mundanas. Por exemplo, dizia um determinado doce na geladeira sumia e ele falava que não tinha sido ele que comeu. Mas aí um afilhado ia falar, não, foi sim. Ele falava que tinha tomado banho, mas na verdade não tinha. E passava alguns dias sem tomar banho, o que implicou, com um certo período, um prejuízo importante desse autocuidado dele. Lá no final de 2021, os sintomas aparentemente sumiram todos, e ele voltou ao que ele era inicialmente. Entretanto, aquele mesmo dono do estabelecimento que tinha ajudado começou a pressionar ele para retornar para o trabalho. E, entretanto, o nosso paciente se sentia muito acuado, porque passou por uma violência extrema no local onde ele trabalhava e não se sentia confortável para voltar. Aí, em 2022, fizeram um acordo para a demissão dele, um acordo para que ele recebesse direitos, uma rescisão de contrato, seguro-desemprego, e, junto disso, foi dada uma alta do psiquiatra. Isso a gente questionou um pouco, porque, na verdade, quem custeava era o dono do estabelecimento. Então, na verdade, a gente entendeu que foi mais uma questão de perda de segmento, porque eles não tinham mais como custear esse psiquiatra.
e junto disso a suspensão da medicação que ele estava fazendo uso, a quetiapina. Desde o início de 2022 até setembro, ele ficou desempregado. E foi utilizando as reservas financeiras, aquele dinheiro que ele tinha recebido da rescisão de contrato, e conforme o dinheiro foi diminuindo, o humor dele foi diminuindo junto. Ele foi progressivamente deprimindo e começou a, inclusive, diminuir a ingesta alimentar, sob a justificativa de que ele não queria que comida faltasse para os afilhados e para o filho dele. Também diminuiu a ingesta alcoólica, com esse pretexto de uma dificuldade financeira, e a esposa dele descreve que ele começou a ficar, entre aspas, folgado, com menor disposição para fazer as coisas, com menor proatividade e com um empobrecimento muito significativo da rotina. Ele passava o dia vendo televisão. Eventualmente ia visitar a mãe, eventualmente visitar o irmão, mas a maior parte do tempo só televisão. Em outubro de 2022, ela descreve com essas palavras que ele tinha mudanças de personalidade. Teve uma mudança muito significativa com o que ele era antes. Ela descreve ele anteriormente como um pai, um filho e um marido maravilhoso. E nesse momento, ela lembra que ele começou a ficar muito verbalmente agressivo, não só com ela, mas com os filhos, com os afilhados e com os pais dele. E, com ela, episódios de agressividade física. Ele chegava a empurrar ela, coisa que era totalmente discrepante do que a gente observava anteriormente. Nesse período também, ele começou a ter uma desinibição e uma inadequação do comportamento. Isso podia ser observado especialmente por conta de comentários sexualizados, comentários obscenos e um certo humor pueril. Ria de coisas bobas do dia a dia, coisa que não era parte da personalidade dele prévia. Também lembra que ele começou com um comportamento que nunca tinha antes, uma coisa curiosa, um hábito de chupar os dentes, que a gente, na interpretação, ouvindo isso, entende como um sinal de oralidade, né? Em dezembro de 2022, ele passou a apresentar uma indisposição e uma apatia. Isso é mais um relato do irmão dele, que, vendo ele como se nada fizesse diferença para a vida dele, nada emocionasse ele, nada deixasse ele alegre, trouxe ele aqui para o CAISM. E numa passagem no pronto-socorro do CAISM foi introduzida a quetiapina, 50 mg, com a proposta de progressão para 100 mg. E ele foi encaminhado para a rede de saúde da região dele. Já em janeiro do ano passado, ele apresentou um episódio de agressividade mais importante contra a esposa. Ele desferiu um soco na face dela e, nesse momento, ela deu um basta. Ela saiu de casa. Ela descreve que, nesse momento, ele ficou atônito, ficou no canto, quieto, e nesse dia ela não o viu mais. Como era ela quem tomava conta da medicação, ela que dava quetiapina para ele diariamente, nesse período a gente acredita que começou a fazer um uso irregular. Além da evidência também do irmão de contar que as cartelas não iam diminuindo progressivamente com os dias. E ela não deixou de visitá-lo. Ela ia eventualmente na casa dos sogros, que ficava próximo, fazia comida, levava para ele, e no relato dela, ele tinha parado de tomar banho, ficava o tempo todo no quarto, não tinha disposição para nada, e ela reconhecia uma perda de autocuidado muito importante. Ele tinha parado de tomar banho, não arrumava a casa, estava sempre cheio de lixo. E, curiosamente, ele também teve um episódio importante de irritabilidade quando eles foram retirar as coisas dela da casa. Ela foi junto com uma irmã e ele agrediu ela verbalmente, ameaçando agredir fisicamente, mas isso não aconteceu. Em fevereiro do ano passado, ele volta a apresentar um episódio de euforia, de aceleração e desinibição, com uma desorganização importante do comportamento. Tem um relato de que ele pegou um carro e foi para Guararema, aqui em São Paulo, e nos pedágios ele quebrava as catracas. A polícia foi atrás e ele, como manobrista, dirigia muito bem, fugiu da polícia. O irmão conta disso e conta também dos trâmites que teve que fazer depois disso por conta da jurisdição por trás disso. Ele conta que, nesse episódio em específico, ele se sentia perseguido por alguém, com medo de que alguém o matasse, mas uma coisa muito
inespecífica, sem muita riqueza de detalhes. Ele chegou a rodar com o carro até que os pneus furassem e o carro não conseguisse mais rodar, e ele ficou no carro durante mais ou menos um dia, até que as pessoas da região conseguiram, de alguma maneira, encontrar a família, acho que pela internet, e entrar em contato para resgatá-lo. Eles, então, retomaram o uso dessa quetiapina, 50 miligramas, pelo receituário que era feito, que tinha sido feito aqui, só que conseguiram a medicação de maneira alternativa, e levaram ele depois para um hospital, uma urgência clínica da região, em que deram 2 comprimidos para ele e não fizeram nenhuma conduta prospectiva. E chegamos aqui no contexto da internação dele, que em março, o adoecimento da mãe, ela era uma paciente chagásica, e por uma complicação cirúrgica de um megacólon, acabou falecendo, e nesse momento ele apresenta essa agitação, uma desorganização do comportamento, ele não aceitava que a mãe tinha falecido, ficou bastante desinibido e começou a ter as tentativas de suicídio que eu já mencionei no começo. E então ele entra no nosso serviço. De história de vida, a gente tem poucas coisas, porque a gente não conseguiu contato com a mãe, que estava falecida, e o pai, vou comentar nos antecedentes familiares, parece que tem uma depressão bastante grave. E a gente não conseguiu em nenhum momento contato com ele, e tampouco conseguimos ele como um cuidador para ajudar no retorno desse paciente. Então, não temos dados de pré-concepção, concepção e infância. Mas, aparentemente, o desenvolvimento foi normal. O irmão descreve que ele era arteiro, que ele era da turma bagunceira, e ele tinha muita proximidade com a mãe, o que explica um pouco da desorganização que ele teve quando ela faleceu. Ele teve vários relacionamentos, citei aqui os mais importantes. O primeiro foi com E, que terminou em 93, após um episódio de adultério que ela cometeu. Isso é significativo depois para um antecedente. Teve um relacionamento breve em 97, quando nasce a primeira filha dele. Em 98 a 2000, nasce o segundo filho dele. Em 2004, o envolvimento com a atual esposa. Ele passou a criar os afilhados dele, são 3 filhos dela somente, e teve um filho junto com ela, que é W, e o casamento dos dois formalmente foi em 2005. Ele teve múltiplos empregos durante a vida, e o irmão conta isso até de maneira curiosa, que apesar de ele não ter uma formação acadêmica, um estudo formal, por assim dizer, ele era muito carismático. Tão carismático que nos empregos ele se desempenhava muito bem, e passava a progredir nas carreiras. De antecedentes psiquiátricos, tem uma coisa bastante curiosa aqui. Em 93, após aquele término, que a primeira esposa cometeu um adultério, ele, logo em seguida, começou com um quadro, e isso é uma história objetiva que é unicamente contada pelo irmão, que lembra disso com clareza, e ele teve alucinações auditivas, e esses pensamentos de poder prever acontecimentos. Lá na região onde ele mora, ele foi considerado um paranormal, nas palavras dele. E isso durou 3 meses. E veio esse diagnóstico, que é a única explicação que eles conseguiram dar, não sabem dar nenhum detalhe do que isso significava, mas de uma esquizofrenia pós-traumática, sendo que o trauma seria esse término de relacionamento. E teve uma internação psiquiátrica de 3 meses. É a única internação que ele teve até então. Ele teve uma alta a pedido da mãe, manteve o uso das medicações com alguns sintomas colaterais. Ficou sedado e inchado, o irmão lembra disso, e após alguns meses ele parou a medicação com a remissão dos sintomas. No final de 93, ele passa a ter um quadro depressivo que é acompanhado de um transtorno por uso de crack. E aqui, no uso de substâncias, ele fez esse uso de crack de 93 a 96. Não é um uso quantificável, ele não sabe dizer, ele não lembra. Teve uma redução em 95 por conta de um emprego e depois um aumento do consumo novamente com a demissão. Esse uso foi cessado em 96, depois que ele se mudou para a casa da tia durante alguns meses na Bahia. E ficou abstinente desde então. Isso aparece em alguma medida na evolução dele na enfermaria, eu vou contar para vocês. O álcool, a gente interroga o uso nesse período que ele fez uso do crack, porque provavelmente ele fazia o uso, mas o que chama mais a atenção é o uso de crack. Mas o relato de início do uso de álcool é lá em 2013,
quando ele consumia 2 fardos de cerveja ao final de semana e com um período já descrito durante a história da doença atual, de incremento desse consumo, 5 fardos de cerveja, né? 12 latas. 12 latas. De internações, ele teve unicamente essa em 93, com esse diagnóstico mencionado de esquizofrenia pós-traumática. De antecedentes clínicos cirúrgicos, ele teve uma hérnia umbilical já operada há mais de 10 anos, fizeram hernioplastia, e tem essa síndrome do ombro doloroso. Ele queixava disso, dizia que já era operado, mas é um relato frustro, indecifrável, do que foi, o que acontecia, pela cicatriz que ele tinha no ombro esquerdo. Era uma correção de uma luxação crônica de ombro, mas nenhum informante soube dizer sobre a patologia ou cirurgia. De antecedentes familiares, o pai e a mãe tinham depressão, e o pai, parece que o caso era bastante grave, impossibilitava ele de fazer atividades, bastante debilitante, e a gente não pôde considerar ele como um potencial cuidador. A mãe parece que era uma questão mais secundária, mas provavelmente por conta das questões clínicas muito mais significativas que ela tinha. Tem um amplo histórico de dependência de álcool na família do pai, e eles negam antecedentes de síndrome demencial na família. Na admissão na nossa unidade de internação, ele tinha um exame bastante florido. Eu vou só ressaltei aqui as coisas mais importantes. O que mais chama atenção? Ele era hipervigilante, hipotenaz, desorientado holopsiquicamente, tinha uma taquilalia importante, pensamento com um curso acelerado, uma frouxidão dos laços associativos e bastante circunstancialidade no pensamento. Tinha o afeto lábil, especialmente em tópicos que tratavam da esposa e tratavam da mãe, e estava bastante hiperbúlico, disposto, querendo fazer muitas coisas. E nessa psicomotricidade, ele tinha coisas bastante curiosas. Eu vou demonstrar aqui e tentar falar autossuficiente. Qualquer coisa que ele ia fazer, em todos os contatos, ele acabava se expressando muito com os gestos. Ele, quando sentia alguma coisa afetuosa, fazia questão de esfregar os braços. Quando eu estava feliz, gostava de chacoalhar. Quando eu ia comer alguma coisa gostosa, não tinha momento que faltasse isso. Quando eu estava com fome, fazia assim. E não é uma vez por dia ou uma vez por semana. São cerca de 20 vezes a cada hora. Qualquer contato, ele tinha esse excesso de maneirismos, né? No exame físico, ele tinha nenhuma alteração, basicamente, a não ser esse IMC de sobrepeso, mas de resto nenhuma alteração neurológica, vale lembrar. Dos exames complementares, ele tinha essa leucocitose discreta, sem nenhuma queixa clínica, sem nenhuma queixa clínica. Então a gente resolveu acompanhar, até porque ele também tinha uma PCR dentro do valor bem baixinho, que não fez a gente querer pensar em nenhuma intervenção. O ácido úrico também acima da referência, sem nenhuma queixa clínica, não requer intervenção. E esse exame foi coletado, só que não foi coletado em jejum. E aí veio esse colesterol alterado, a gente resolveu acompanhar, sem também nenhuma intervenção clínica para isso. Agora eu vou mostrar os exames complementares e já dar um detalhe. A gente pediu essa ressonância logo que ele chegou na internação. E, entretanto, como, enfim, tem as questões do sistema de saúde, pedido via CROSS, demorou cerca de 1 mês para que isso saísse. Eu coloquei aqui para ficar de maneira mais didática, para a gente pensar sobre o caso, mas essa ressonância só saiu quase no final da internação dele. Esses exames aqui foram solicitados para a realização dessa ressonância, e aqui o primeiro vídeo, num corte axial. Por favor. Aqui. Você roda esse também? Agora é em corte coronal, ambos são janela T2.
Perfeito. Aqui já valem alguns comentários, que é essa ressonância, vocês percebem que os cortes dela são muito largos, né? Uma ressonância que a qualidade é bem questionável. A gente viu cerca aí de 30, 40 cortes, quando uma ressonância que a gente avalia bem, ela tem lá para 300 cortes. Então a gente tem uma limitação para analisar a morfologia do que a gente está vendo. Entretanto, não tem nenhum achado tão significativo que a gente possa observar. Mais para frente a gente vai ver como que são os achados mais significativos das nossas hipóteses diagnósticas. Considerando também um prejuízo cognitivo que ele tinha, a gente resolveu fazer um rastreio. E primeiro, utilizando o mini exame do estado mental, ele fez um total de 18 pontos, sendo que o esperado para a escolaridade dele era de 28. Ele perdeu ponto em orientação temporal bastante, em orientação espacial, não conseguiu repetir nenhuma das 3 palavras, perdeu um ponto na obediência do comando verbal, não conseguiu escrever uma frase adequada e também não conseguiu copiar o desenho. Também fizemos o teste de fluência verbal com animais, ele falou 10 animais em 1 minuto, e o teste do relógio dele, utilizando a pontuação que vai até 10, ele pontuou 4, o que são resultados abaixo do esperado para a idade e a idade dele. A avaliação neuropsicológica também foi realizada, mas a gente ainda está aguardando um resultado, um laudo oficial. E quando chegou, a prescrição dele na entrada na nossa internação era de olanzapina, 10 mg à noite, e clonazepam, 1 mg à noite. Tudo tinha sido introduzido no pronto-socorro. E na evolução inicial, lá na enfermaria, logo no primeiro contato, ele se mostrava bastante desorientado. Ele tinha alguma desinibição do comportamento, ficava abraçando e apertando a mão das pessoas, ficava com a necessidade incessante de ficar tocando nas pessoas, e uma labilidade emocional, de novo relacionada àqueles 2 tópicos, da esposa e da mãe. Ele achava que ele estava preso aqui por conta da agressão que ele tinha cometido contra a esposa. Ele também tinha um déficit meio que na memória, então isso dificultou muito a nossa coleta de dados, porque ele não contribuía muito, ele não lembrava das coisas que tinham acontecido. Então a gente precisou bastante da história objetiva. Com essa desinibição que ele tinha, ele começou a ofender as pessoas também. E lá na internação tinha outros pacientes desorganizados, e ofendeu um desses pacientes que acabou desferindo um soco na face dele. No momento ele ficou com muito medo, acuado, chorou. Entretanto, no dia seguinte, ele já voltou a ofender esse paciente, e depois saía correndo de medo. Ele também evoluiu com sintomas respiratórios, e a gente testou, veio o Covid positivo, e ele foi para o isolamento. Lá no isolamento, ele mantinha ainda a confusão, esses déficits de memória, muita puerilidade no comportamento dele, ria de qualquer coisa, ria de coisas, foi pegar água e dava muita risada. Novamente, essa labilidade emocional, especialmente quando a gente dava uma devolutiva negativa, ele chorava. Ficou bastante desinibido, diversos episódios de ficar mandando sinais para as pessoas com intuitos sexuais, inicialmente, e com um aparente déficit cognitivo. E considerando tudo isso, especialmente essa mudança de personalidade, essa puerilidade, mudança do paladar, do paladar para uma questão mais doce dos carboidratos, sinais de oralidade, a gente pensou que, como primeira hipótese, uma demência frontotemporal da variante comportamental, e também pelo conta de alguns episódios, algumas variâncias nesse humor, durante a história que a gente estava ouvindo, apesar de um início mais tardio, no transtorno afetivo bipolar. Considerando que que a gente tem uma doença que é claramente neurodegenerativa, com um prognóstico um pouco mais sombrio, a gente resolveu investir nessa hipótese, até porque a gente não tinha ressonância nesse momento inicial, e a gente planejou o tratamento dele com base nisso. Então, no projeto terapêutico singular dele, a curto prazo, um esclarecimento diagnóstico e o ajuste medicamentoso, um estímulo às atividades da enfermaria, a médio prazo, uma psicoeducação da família, um acolhimento dos sentimentos que podem ser difíceis nesse momento, e tentar ajudar ele na organização temporal, na autonomia, em relação às outras atividades que ele tinha na enfermaria. Também um apoio na convivência, especialmente depois do episódio de agressão que ele teve, ele ficou, por vezes, um pouco mais distante de algumas pessoas.
A longo prazo, um encaminhamento para serviços da rede, um estímulo à participação dele na sociedade, no que ele pudesse fazer, né? E os desejos dele eram trabalhar, pagar as dívidas que fez, cuidar da família e se desculpar com todos aqueles que ele tinha ferido ou desferido ofensas, o que mostra um pouco também nessa puerilidade de se desculpar com as pessoas que ele deu o soco na cara. E aí, pensando no tratamento da DFT, que, enfim, acaba sendo muito escasso do que a gente tem de evidência, os medicamentos mais estudados são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Entre eles, a fluoxetina, que a gente decidiu por internar. E, uma semana depois, tivemos um aumento de desinibição, uma relação do humor, uma menor labilidade, uma dificuldade em seguir as instruções, múltiplas solicitações, hipersexualização e redução do sono. Sim, uma virada maníaca. Aqui vale ressaltar alguns episódios que talvez sejam interessantes para uma observação mais direta do comportamento. Ele ainda estava no isolamento de Covid, e lá eles recebem garrafas de água. Não tem um bebedouro. E eu fui informado que ele estava consumindo cerca de 8 litros de água por dia. Uma potomania. E aí eu fui conversar com ele para entender o que estava acontecendo. E ele me contou que um paciente tinha falado que beber bastante água cura Covid. Então eu estou bebendo bastante água. Expliquei para ele que não era necessário. Ele queixou de uma boca seca, uma garganta seca. Eu falei, molha a boca, vai na manhã. Isso ele já tinha tomado 6 litros de água, mas eu estava entregando ali os próximos 2 litros. Eu falei, faz durar até amanhã, né? Começar uma redução de danos do consumo de água. E aí, perfeito, entreguei a garrafa, ele pareceu entender. No que eu saí do isolamento, me desparamentei. Cerca de 2 minutos depois, eu olho, ele bate na janelinha, sorrindo, levanta a garrafa de água vazia. Ele também, nesse momento, logo que saiu do isolamento, começou a tirar a roupa e correr nu para o quarto feminino. Ele questionava bastante se eu era realmente médico, achava muito engraçado quando eu respondia que era, e por vezes também se queixava de uma questão de ter uma hemorroida, todos os dias, para ser sincero. E a gente avaliou diversas vezes, o clínico, basicamente todos os dias, e nunca tinha, era só uma questão de escoriação perianal, e nesse sentido, a gente orientou, né, medidas de cuidado para que ele, né, não usasse papel, tomasse banho, e nesse contexto, chegava no dia seguinte, eu perguntava, você lembra da minha orientação de não usar o papel? Ele falou, lembro. E o que você fez? Usei papel. Pois bem, ele tinha uma dificuldade muito importante de seguir instruções. E com essa evolução, a gente optou por retirar a fluoxetina, pensando numa sobreposição no quadro de DFT, por conta daquilo que eu já comentei, e dessa virada maníaca que a gente presenciou. A gente prescreveu, então, olanzapina 20 mg por dia e o ácido valproico 500 mg por dia. Logo próximo ao final da internação, dosamos o valproato, veio 30,4, mas, enfim, a progressão dessa dose a gente deixou para fazer na rede. De intervenções multiprofissionais, a TO foi muito importante com a identificação das histórias de vida e os papéis ocupacionais do nosso paciente, uma avaliação do desempenho em atividades de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, uma participação importante nos grupos. Ele tinha novamente essa necessidade incessante de tocar nas pessoas e fazia vocalizações intensas, gritava pela janela, e muitas vezes era necessário um terapeuta bem próximo para controlar essa agitação, o que teve bastante sucesso. A gente enviou ele para a neurologia, para uma avaliação no Hospital São Paulo, e eles disseram que não tinha sinal de apatia, nem desinibição e nem déficit de empatia. Não tinha os reflexos primitivos ausentes, exceto o snout, que o Dr. Rafael vai falar, mas é a percussão aqui no lábio superior. Um planejamento com perda apenas de 2 pontos, um mini-mental com perda de 4 pontos em orientação e uma em evocação, e lá eles refutaram a hipótese de DFT no momento. Pediram uma TC de crânio, que não tinha tumor, desvio, hematoma ou alteração vascular, e, entretanto, não pediram o líquor. Na evolução final dele, ele teve uma atenuação dos sintomas. A hipersexualização, insônia e inadequação do comportamento reduziram bastante, e ele manteve puerilidade e desinibição, alguma frouxidão de laços e o prejuízo do pragmatismo.
Após a realização dos exames e os riscos que justificavam essa internação involuntária terem remitido, a gente optou pela alta e o encaminhamento para o ambulatório do Hospital São Paulo para triagem e para a rede de saúde da região dele, totalizando 51 dias de internação. No pós-alta, a gente não tem muita informação, porque não seguimos ele de perto, nenhum ambulatório nosso, nenhuma equipe. Entretanto, ele passou aqui no CAISM, uma vez pelo PS e 2 vezes de maneira informal, para pegar remédios, amostras de medicação e receitas, que aparentemente a rede não estava dando muita conta. Ele retomou as atividades laborais, ele trabalha como carregador numa empresa alimentícia, e mantinha sempre nessas visitas uma jocosidade importante e uma labilidade afetiva, com insight sobre o que ele passou aqui. Ele comentava dando risada das coisas que ele considerava bizarras que ele tinha feito aqui. E como conclusão, a gente tem um paciente com quadro de desinibição importante, uma mudança de personalidade, um déficit cognitivo e de funções executivas. Isso teve início na final da 4ª década de vida, sem seguir claramente episódios de humor, com uma história objetiva coletada. Fizemos a introdução do antidepressivo e levou à virada maníaca, com um exame não concordante com a DFT, o que pode acontecer em muitos casos iniciais. E, após estabilização e remissão dos ciscos, com manutenção parcial desse quadro psicopatológico, a gente optou pela alta. E aí tem alguns pontos para discussão. Um deles acho que é importante sobre a limitação dos dados objetivos que a gente tinha. Os recursos limitados, que eu já comentei, da questão da ressonância, que demorou basicamente 1 mês para ser feito, e as questões mais relacionadas ao diagnóstico. Como que se diferencia clinicamente TAB de DFT? E se tiver uma sobreposição de TAB com DFT, como é que a gente vai fazer o tratamento? E existe uma progressão de TAB para DFT? E agora isso a gente vai passar para a contextualização teórica para o Dr. Rafael. Obrigado, gente. Vamos lá primeiro com uma explicação, né? Por que eu resolvi trazer esse caso, que eu acho que já foram questões que já foram discutidas aqui. A gente mesmo na Psicogéria, ano passado, trouxe um caso parecido, mas por um motivo muito simples, porque eu errei, tá? Quando me conta essa história, 3 anos que o cara tá evoluindo com esse quadro, né? Assim, mudando personalidade, batendo na esposa, com um monte de coisa, eu disse, isso é um DFT, vamos botar aqui um ISRS para ele, para melhorar comportamento, e o cara faz uma virada maníaca na nossa frente, e aí a gente tem que mudar o eixo, né? Refaz a anamnese, volta ali para o básico e faz uma investigação centrada em outra coisa e percebe que provavelmente ele tem a comorbidade entre essas duas coisas, né? Apesar dele ter saído, digamos assim, com a hipótese diagnóstica de transtorno bipolar, eu ainda acho que ele tem a comorbidade. Então eu vou focar um pouquinho a discussão, né? Vai ser uma discussão bem rápida nesse diagnóstico diferencial especificamente, de em que pontos, digamos assim, do tratamento, da anamnese e do cuidado desse paciente, a gente conseguiria diferenciar uma DFT de um transtorno bipolar. Eu não vou falar muito sobre transtorno bipolar, a gente está numa plateia aqui de pessoas que lidam normalmente com isso, com grande facilidade. Então, só para lembrar que é um quadro episódico e que principalmente os episódios de mania, né, os episódios de exaltação, que tendem a confundir um pouco mais com o quadro de DFT, certo? Já a DFT, que eu acho que, né, a maioria de vocês tem um pouco menos de experiência, é um quadro, né, um espectro de desordens geneticamente, clinicamente e patologicamente bastante heterogênea, mas que inclui 3 alterações cognitivas básicas: as alterações de comportamento, principalmente, as disfunções executivas e as alterações de linguagem, a depender da variante, né? A gente tem 3 variantes básicas: a variante comportamental, que é a mais comum, eu vou falar que corresponde a mais de 50% dos casos, e que é a que mais confunde com transtorno bipolar, então eu vou focar um pouquinho mais nessa variante, e as 2 variantes de afasia progressiva, né, em que o paciente tem alteração só de linguagem, pelo menos no quadro inicial, depois ele pode evoluir para outras alterações. Para a gente fazer o diagnóstico de DFT, digamos que a gente passaria por 3 etapas: a anamnese, o exame físico, o rastreio cognitivo e a avaliação neuropsicológica, a depender do que você estiver pensando, o exame de imagem. Então eu vou falar em cada uma dessas etapas como é que a gente conseguiria diferenciar uma DFT de um transtorno bipolar, certo? Só algumas informações mais gerais, que é um quadro de início um pouco mais precoce, né? DFT tende a ser uma forma de demência de início mais precoce, ali 5ª ou início da 6ª década de vida, pode começar depois de 65 anos de idade, mas é comum ela começar um pouco antes. Tem uma prevalência de mais ou menos uns 20 casos a cada 100 mil, então não é um quadro tão comum assim, né? Só porque a nossa enfermaria faz um filtro de casos muito graves e a gente acaba pegando com um pouco mais de frequência. Não diria só a enfermaria, acho que o departamento como um todo, né? Tem essas alterações cognitivas. A terceira forma de demência neurodegenerativa mais comum, se colocar a vascular no meio, ela vira a 4ª, né? Depois
Alzheimer e Lewy, ela é a terceira, neurodegenerativa, e como eu falei, a variante comportamental tende a ser a mais comum, corresponde ali a 50%, 60% dos casos, mais ou menos. E o que é que vai caracterizar a variante comportamental da demência frontotemporal? O ponto primordial, que costuma ser o central, é a perda de cognição social. Isso que costuma ser a primeira coisa que a gente identifica nesse paciente com demência frontotemporal. Então, ele vai ficar desinibido, ele perde boas maneiras, ele perde a capacidade de empatia com as outras pessoas, tendo comportamentos bastante inadequados, pode ter muita apatia e inércia, né? As pessoas sempre imaginam um paciente com DFT como um paciente agressivo ou agitado, mas muitas vezes eles podem ficar mais apáticos, o que pode confundir com quadros depressivos, ter comportamentos estereotipados, compulsivos, perseveração, né, que o nosso paciente tinha com, né, essa grande quantidade de água, né, com esses maneirismos que ele ficava abraçando, se tocando, gesticulando, etc. A hiperoralidade, né, como se o paciente ele regredisse um pouquinho no desenvolvimento dele e passasse a fazer uma exploração oral do ambiente. Isso pode incluir desde gestos com a boca, mudanças do padrão alimentar, o uso da boca para exploração de algumas outras coisas, levar objetos à boca e etc. E costuma ter a parte de memória, a parte visoespacial bem preservado e um déficit mais de função executiva e linguagem, além de toda essa questão comportamental. Então isso aqui é o que caracteriza a DFT. Eu não vou entrar em detalhes do diagnóstico, mas o paciente ele tem que ter 3 de 6 sintomas, que são esses que eu acabei de falar: desinibição, apatia, perda de empatia, comportamento estereotipado, mudanças dietéticas e a parte mais da avaliação neuropsicológica. Ele tem que ter, isso aqui é provável para ele, possível, para ele ser provável o exame de imagem definitivo se o paciente fizer exame pós-morte desse tipo de exame, de fazer biópsia do cérebro dele para ver se ele tem a deposição da substância que causa a DFT, certo? E aí tem alguns jeitos da gente, aí, chegando em si, né, no que é que a gente vai falar nessa aula, como é que a gente conseguiria diferenciar? A primeira coisa e a principal, obviamente, é a anamnese, né? Você conversar com o paciente, coletar a história, que foi um pouquinho do que a gente teve dificuldade com esse paciente, de entender o que foi esse quadro que ele teve lá em 1993, né? Que ele foi internado, piriri pororó, e que depois é que a gente foi entender que talvez isso provavelmente era um episódio já de um transtorno bipolar, uma mania, alguma coisa desse tipo. Parece ter tido alguns episódios depressivos que fez ele entrar no crack, etc. Né? Então é na anamnese que vai ficar a principal diferença. Nos episódios de mania do transtorno bipolar, né? O paciente ele pode ter euforia, impulsividade, desinibição, oscilações de humor, que são características que também podem acontecer na demência frontotemporal. Mas, quando é que começam as diferenças? Primeiro, DFT é um pouco mais tardia, né? Ao redor da 5ª, 6ª década de vida. Costuma ter um início insidioso com curso progressivo, enquanto o transtorno bipolar é um quadro mais episódico, né? Em que o paciente tem episódios depressivos, episódios de mania e tendem a ficar melhor. Normalmente o transtorno bipolar é mais agudo, subagudo, enquanto a DFT é mais insidioso. E os outros comemorativos dos episódios de mania, de aceleração, pressão de fala, diminuição de necessidade de sono, aumento de comportamentos de risco, não tendem a acontecer no transtorno, na demência frontotemporal. Eu destaco essa questão da libido, sabe assim, porque às vezes as pessoas confundem isso. O paciente com DFT, como ele fica frontalizado, ele tende a ter discursos sobre isso, de coisas sexuais, etc., mas a libido em si, a vontade de transar e etc., tende a estar diminuído nesse paciente, certo? Então, isso pode ser uma diferença que você pode identificar desse aumento de libido versus diminuição de libido. O paciente com DFT pode ficar mais pueril, jocoso, e vai ter toda essa alteração de personalidade, de comportamento social, etc., né? E essa diferença ali, que não é uma diferença que é muito fácil de fazer, né? Eu já perguntei mais de uma vez para o professor Cássio, ele sempre me explica, às vezes eu tenho dificuldade, do que eu vou chamar de depressão para apatia, né? Eu acho que o professor Cássio depois pode falar um pouco melhor nisso, mas para mim a depressão é uma alteração mais do humor deprimido, e a apatia, na minha cabeça, era uma alteração mais da volição, do paciente que não tem vontade. Mas, na realidade, é uma alteração também do afeto, né? Tem alteração de outras partes do exame psíquico. Mas, enfim, o paciente com DFT, ele fica mais apático, não necessariamente triste, e o paciente aqui com transtorno bipolar vai ter os episódios mais depressivos, certo? Além disso, né, sair da anamnese entrando um pouco mais no exame físico, né? De uma maneira geral, o exame físico do paciente, tanto o TAB como o DFT, ele vai ser normal, a parte, né, de déficit motor, extrapiramidal, etc., vai ser normal, mas pode ter uma pequena diferença, que são esses sinais de liberação frontal.
São reflexos que a gente tem ali na primeira, quando a gente nasce, quando é bebezinho, mas à medida que o nosso cérebro ele vai maturando, a gente tende a perder esses reflexos, e esses pacientes com DFT podem voltar a ter esses reflexos, que inclui, por exemplo, o reflexo glabelar, o palmo-mentoniano, o esnalte de sucção. O glabelar é você faz uma percussão aqui dessa região, da outra pessoa, normalmente ele começa a piscar, mas depois de 2 a 3 vezes ele para de piscar, e esse paciente, por exemplo, ele não tem extinção disso, ele continua piscando. O esnalte, que é o que esse paciente tinha, você faz uma percussão aqui do mento, da parte de cima, e o paciente faz um biquinho, ele tende a colocar aqui como se fosse o mento mais para frente, faz um biquinho. O de sucção, você estimula o lábio e ele tende a querer pegar como se fosse o bebê atrás do peito da mãe, alguma coisa nesse sentido. Então, esse paciente com DFT pode voltar a ter esses sinais de liberação frontal no exame físico, certo? Esse paciente não tinha muito, né? Ele foi para avaliação lá neurológica, mas essa avaliação neurológica foi depois que eu já tinha colocado fluoxetina para ele, tá? Então, enfim. O rastreio cognitivo, né? O Minimento aqui, ele é muito inespecífico, ele é pouco útil para especificamente demência frontotemporal, porque o núcleo da alteração da DFT é a parte, né, da cognição social que não é testada aqui. O paciente ele pode ter algumas alterações de linguagem no Minimento. Então, naquela segunda parte, digamos assim, do meio para o final do Minimento, ele pode ter alguma alteração, mas ele não costuma ser muito útil. Na fluência verbal e no teste do relógio, você pode perceber as alterações de função executiva, do planejamento e execução das ações que eu estou pedindo, mas nesse caso, se essa é a sua suspeita, eu sugiro você pedir a bateria frontal. Tem de graça na internet, você consegue baixar em PDF. Eu acho super difícil, vale salientar. Toda vez que eu vou aplicar, eu tenho que ler antes do paciente chegar, porque eu acho muito difícil. Eu acho que eu erraria isso. E que são, a pontuação vai de 0 a 18, são 6 coisas diferentes, e o paciente pode pontuar de 0 a 3 em cada uma dessas partes. Então, você vê uma questão mais de se ele consegue metaforizar, se o pensamento dele é muito concreto, a semelhança entre alguns objetos. Depois, você faz uma fluência verbal com a letra S, especificamente, não vale nome próprio, não vale diminutivo e aumentativo, e a depender do número, da quantidade de palavras que ele conseguir falar, você tem a identificação. A parte motora, que ele tem que fazer uma sequência de punho... Não, calma. Punho, borda, palma. Punho, borda, palma. Aí você faz com ele junto, depois ele faz sozinho. Se ele conseguir fazer até 2, é uma pontuação. Mais de 3, outra. Mais de 6, outra pontuação. De instruções conflitantes, que eu também acho super difícil, que é quando eu bato 2 vezes, você bate 1, e quando eu bato 1 vez, você bate 2, e depois você fica lá, você vai lá, bate 1, bate 2, bate 1, bate 2, para ver se ele consegue acompanhar, e pelo número de erros você vai vendo. O controle inibitório, que é tipo, quando eu bato 1 vez, você bate 1 vez, quando eu bato 2 vezes, você não bate, né? E por último, a questão da autonomia ambiental, de que você passa a mão, bota a mão dele numa posição, você passa a mão na mão dele para ver se ele segura, e depois você diz a ele, não pegue na minha mão, e passa de novo a mão para ver se ele segura na sua mão ou não, certo? Então, a partir disso, você vai vendo se esse paciente está frontalizado e tudo mais. Em teoria, é um rastreio cognitivo que qualquer um de vocês conseguiria aplicar, desde que dê uma lidinha, uma treinada antes, veja um pouquinho sobre a aplicação, né? Eu faço isso no consultório, mas é porque eu lido com demência o tempo inteiro, né? Então, eu acabo tendo um pouquinho mais de habilidade para isso, como eu disse, apesar de achar super difícil. Indo para a próxima etapa, né? Então, falei da anamnese, falei do exame físico, falei do rastreio cognitivo, a parte mais da avaliação neuropsicológica, né? Que é algo um pouco mais complexo. Eu não peço avaliação neuropsicológica para todos os pacientes, é mais naqueles pacientes que eu tenho dúvida, ou que estejam em quadros muito iniciais, que eu quero entender um pouco mais. Ele infelizmente, é um pouco mais oneroso, né? Então, envolve ali um profissional treinado, neuropsicólogo e tudo mais. Ultimamente, a gente tem conseguido fazer avaliação neuropsicológica, porque, né, o professor Ari, a Ana Olívia e o Cris Noto estão com especialização em neuropsicologia aqui no departamento, que ajudam bastante a gente lá no nosso setor de psicogeriatria a fazer algumas avaliações. Então, o que é que o paciente com DFT vai ter mais, né? Maior dificuldade de teoria da mente, ele vai ser pior na fluência verbal e nas funções executivas. Isso é o que é pior na DFT. No caso do paciente bipolar, que esteja em remissão, ele tende a não ter grandes déficits cognitivos. Mas os pacientes em quadros agudizados, ele pode ter alteração de memória, né? O paciente TAB tem mais alteração de memória, que é uma coisa que está preservada na DFT, certo? E principalmente muita alteração de atenção, tanto nos episódios de mania como nos episódios depressivos, certo? E além disso, ele pode ter, nos episódios agudos, mais alteração de função executiva do que o paciente com DFT. Mais uma vez eu digo, nos episódios agudos. Em teoria,
teoria, o paciente em remissão vai ter pouco ou nenhum déficit cognitivo, certo? Então, na avaliação neuropsicológica, quando você ficar na dúvida e solicitar, é isso que você vai tentar achar. E, por último, na parte de exames complementares, em termos de exame de sangue, atualmente a gente não tem grande diferença, é nos exames de imagem que a gente consegue um pouco mais de diferença. Em teoria, tem um achado inespecífico de eletroencefalograma, mas a gente não solicita eletroencefalograma para paciente com DFT que você não esteja suspeitando de alguma coisa específica, até porque é um achado muito inespecífico. O que a gente vai achar, principalmente, são alterações na ressonância, no SPECT e no PET, né, com mais óbvio, se o paciente tem uma demência frontotemporal, ele vai ter ou uma diminuição, né, da anatomia da região frontotemporal, ou uma diminuição de captação ou de metabolismo dessas regiões quando você solicitar o exame, seja o SPECT, seja o PET, né? O TAB, né, tem ali algumas alterações que você pode achar no SPECT e no PET, mas são achados muito inespecíficos, de cerebelo, giro pré-central, etc. E tem um exame de sangue que está tentando ser aprovado de neurofilamento de cadeia leve, mas que a gente não tem no Brasil, a gente não usa no Brasil, certo? Então, eu não acho que isso vai ser aprovado, vale salientar. Então, enfim, aqui a principal diferença seria na DFT, né? O exame do paciente ele estava normal, depois na ressonância, né? O que acrescenta dúvidas, não ajuda muito a fazer o diagnóstico diferencial. Aqui tem um exame bem óbvio, né? Você percebe que o paciente está claramente com o lobo frontal aqui bem alterado, né? Você vê que os sulcos eles encostam na calota craniana aqui, e aqui você percebe que os sulcos eles estão bem mais abertos, né? Não encostam. Aqui, principalmente, dá para você perceber também essa diferença entre o lobo frontal e temporal. Então, isso vai ser o achado do exame de imagem, do PET ou do SPECT que você vai ter nesse paciente com DFT, certo? Então, essas são as 5 etapas, né, que você teria para tentar fazer esse diagnóstico diferencial para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi o ano passado com esse paciente, certo? No entanto, né, quando eu entrei na residência, mais de um preceptor me disse que transtorno bipolar era um fator de risco para os pacientes evoluírem para DFT, e na realidade não é, tá? A comorbidade ela pode acontecer de uma maneira geral, TAB, pacientes que têm transtorno bipolar têm o maior risco de evoluir para quadros demenciais, mas isso quadros demenciais em geral, seja DA, seja qualquer um dos outros, e parece que eles compartilham ali algumas alterações genéticas e moleculares, e isso faria a gente pensar que talvez o TAB fosse um fator de risco para a DFT. No entanto, os estudos populacionais, né, eles são todos de trás para frente, mostram que só tipo 10, 11% mais ou menos dos pacientes com DFT tinham TAB previamente, né, que parece ser o caso do nosso paciente. No entanto, é muito comum, muito mais comum, a questão de erro diagnóstico, né, que foi o que eu fiz, e da parte prodrômica, né, assim, do sentido daquela alteração de humor que você está vendo naquele paciente de 50 e poucos anos de idade, na realidade você está vendo um pródromo já de uma DFT, que o paciente ali ainda tem um lobo frontal que faz fazer o comportamento dele oscilar, até que dali a alguns anos ele abre de fato o quadro. Então, lembrem sempre da possibilidade de DFT, especialmente nos TABs mais de início tardio, nesses TABs que iniciam depois dos 45 anos de idade, certo? Para a gente finalizar um pouquinho de tratamento de DFT, né? Então, você vai fazer medidas não farmacológicas, de estímulo cognitivo, garantir segurança, melhorar hábitos de vida. Para os pacientes que têm muita alteração de linguagem, a parte de fono vai ser interessante e neste momento não tem medicamentos eficazes e o controle de sintomas, né, que é utilizado para melhora de qualidade de vida, o que é uma vantagem, né, porque você trata tudo mais ou menos com os mesmos remédios, com uma exceção de que o TAB, você não vai usar antidepressivo, ou pelo menos deve se evitar o máximo uso, e na DFT, as medicações serotoninérgicas são as medicações com maior evidência para serem utilizadas no controle comportamental da DFT. Por isso que eu iniciei fluoxetina para esse paciente, mas ele teve uma virada maníaca, certo? Os antipsicóticos e estabilizadores de humor têm baixa evidência, mas poderiam ajudar, que foi o que a gente utilizou para esse paciente, né, em algum momento. Para as apatias mais graves, os estimulantes são mais úteis. Se o paciente, apesar de ter essa sexualização e ele continua com a libido muito alta, às vezes o uso de algumas medicações e até de bloqueio hormonal pode ser útil, né? Então, na DFT, o que a gente vai fazer é basicamente controle de comportamento, para ajudar a melhorar a qualidade de vida, etc. E os anticolinesterásicos, né, a rivastigmina, a galantamina e também o inibidor da NMDA, a memantina, não são indicados na DFT, tendem inclusive a piorar o comportamento, certo? É a única forma de demência, pelo menos até esse momento, que não tem indicação de uso dos anticolinesterásicos, da galantamina, rivastigmina, etc. Certo? E aí eu acho que é isso, né? Essas são as referências bibliográficas e obrigado, certo? Espero que vocês não cometam o mesmo erro que eu. Muito obrigado.
Acho que para a primeira reunião clínica do ano foi uma excelente apresentação do ponto de vista de como a gente gosta que as coisas sejam, de alguma forma, preparadas e apresentadas, particularmente porque essas reuniões têm um caráter eminentemente didático, não só para os nossos residentes, como para pessoas que, de alguma forma, podem acompanhá-las de muito longe. Eu estava olhando aqui no chat, tem gente em Recife assistindo a reunião nesse momento. E acho que os seus pais em Bragança Paulista também. Muito bom. Antes de abrir a palavra para a discussão, eu queria fazer só uma perguntinha. Quando o paciente entrou na enfermaria, ele foi medicado com 10 miligramas de olanzapina. Quando vocês entraram com a fluoxetina, a olanzapina foi mantida ou suspensa? Foi mantida. Mesmo assim, ele fez a virada. Mesmo assim, ele fez a virada. Tá bom. O resto a gente vai discutir. Está aberta a palavra. Eu estimulo os mais jovens aí a fazerem perguntas e comentários, tá? Por favor, levanta a mão, se identifica, nome e a profissão, quer dizer, residente, estagiário e tal. Eu sou Cíntia e sou psicóloga, doutoranda. Eu queria saber por que a fluoxetina foi a primeira, a primeira introdução de estabilizador, porque existem algumas questões da literatura que diz que a fluoxetina, entre os inibidores, eles podem estabelecer. Eu entendi que você tinha uma hipótese diagnóstica. Eu acho bom que aconteceu isso dentro da instituição e que você, né? Mas qual que foi o pensamento da fluoxetina como primeiro? Poderia ter começado qualquer inibição de Tá. serotonina aqui, a gente tem basicamente centralina e fluoxetina. Sim, sim. No dia eu estava com fluoxetina e comecei a Entendi. Tá. Em teoria dos ISRS, especificamente, né, desses antidepressivos, o mais estudado de todos é o citalopram, mas não tem na rede. É um viés de estudo, assim, de que a indústria farmacêutica chegou em cima e fez um monte de estudo com o citalopram, porque em teoria ISRS, para ser tudo mais ou menos parecido, poderia ter começado qualquer um, tá? Tá, então tinha os dois e você falou fluoxetina, é isso? Tá, entendi. Obrigado. Obrigada, viu? Se vocês quiserem sentar, tem 3 lugares aqui na frente, tá? Continuamos abertos para intervenções. Gente, vamos lá, coragem. Coragem. Vamos medicar esse pessoal? Vamos dar algum medicamento para eles, para ver se... Da fluoxetina, para ver se tem umas viradas maníacas aqui, é isso? Vamos dar uma fluoxetina para ver se faz uma virada aí. Vamos lá, gente, por favor. Isso. Não se inibam. Estamos em casa aqui. Olá, eu sou Celso, sou R3 de Psiquiatria. Primeiramente, queria dar parabéns para o Nardi e para o Dr. Rafael pela apresentação. E a minha dúvida é, basicamente, quais são os elementos que fazem a gente ainda considerar assim, o diagnóstico de DFT, tendo muitos elementos que favorecem esse quadro de TAB, e depois de ter sido avaliado e descartado pela neuro, o que faz a gente ainda considerar essa como uma das hipóteses desse slide? Massa. Das coisas, pelo menos, que eu coloquei na apresentação, eu diria que a anamnese, para mim, é a coisa que mais chama atenção. É um paciente que mudou a personalidade dele, né? Assim, que tem um quadro de início insidioso, que começou lá na pandemia em 2020, ele internou em 2023 e ele continuava para baixo, para cima, para baixo, para cima, e ficava triste, agrediu a esposa, né? Então, é um cara que começou a ficar pueril, jocoso, É curioso porque assim, a primeira avaliação que eu fiz dele, que eu comecei essa fluoxetina já, que na verdade a supervisora era a Maria e ela pediu para eu ajudar no caso, porque ela suspeitou já, eu fui avaliar, eu já disse de cara, isso aqui é um DFT, assim, quando meus residentes me passaram essa história. Então, para mim é isso, assim, o fato dele ter mudado o jeito dele de ser, de agredir a esposa, de ter ficado com maneirismo, ter ficado com hiperoralidade, entendeu? Tudo isso poderia ser justificado pelo TAB? Pode. E aí o que é que me somou, né? O fato de que a gente tratou o TAB dele
e ele continuou com a personalidade diferente, entendeu? Ele não voltou a ser o cara tranquilo, bonzinho, cordeiro que ele era antes, entendeu? Ele continuou sendo uma pessoa diferente. É possível que a gente esteja diante, não necessariamente já do diagnóstico de DFT, mas de algum quadro prodrômico, entendeu? Assim, de que esse episódio que ele teve aí ao longo desses 3 anos é um pródromo e que ao longo dos próximos anos é que ele vai abrir efetivamente algum quadro. E isso justificaria, por exemplo, a ressonância dele ainda está ok, o lobo frontal dele ainda está preservado, apesar de talvez diminuído com relação ao que ele teria antes, dentro dos reflexos primitivos, né? Ele tinha só um, não tinha todos os reflexos, então acho que é porque ele está ali no meio do caminho, entendeu? A minha impressão, quando eu dei alta para ele, é que ele está no meio do caminho e que eu estou vendo é um quadro prodrômico de DFT, tá? Mas como eu falei, a vantagem da psiquiatria é que a gente trata tudo mais ou menos parecido, ele saiu com o estabilizador do momento psicótico, que ele sairia de qualquer jeito, seja DFT, seja TAB, então tá tudo bem, agora é acompanhamento para ver como é que ele evolui, certo? Professora Fernanda. Como é que você junta a informação daquele primeiro surto dele, que ele ficou internado por 3 meses em 2003, acho, se não me falha a memória, em 93, antes ainda. Como é que você junta isso? Então, quando a gente está na enfermaria, né, não necessariamente no dia que o paciente chega, no momento zero, a gente já tem toda a história do paciente, né? Então, ele passou algumas semanas internado, então a gente só foi entender direito essa internação que ele teve, tipo, em 93, depois que a gente já tinha visto tudo isso, e a gente, como eu disse, foi rever, peraí, calma, então eu estou fazendo algum erro diagnóstico aqui, vamos refazer a anamnese, né, voltar para o básico e tudo mais. A impressão que eu fico é que provavelmente ele deve ter tido um episódio de mania nesse período, né, seguido de um episódio depressivo, mas isso a gente está vendo depois, né? Depois que ele teve a mania da fluoxetina, eu disse, opa, peraí, calma, vamos rever essa história sobre outro olhar, e aí, né, imagino que foi isso que aconteceu. Mas como eu disse, foi um erro da gente de talvez não ter feito uma anamnese tão bem feita no início. Porque em 93 ele tinha 20 e poucos anos. Né? Portanto, deixa de ser um início tão precoce, tão tardio do quadro. Né? Provavelmente ele tem a comorbidade, né? No final, eu acho que o mais provável é que ele tenha a comorbidade, e não que a gente esteja vendo apenas um pródromo. Ele tem TAB e a gente está vendo um pródromo de DFT também acontecendo. Oi, parabéns pela apresentação, Cícero do Amborder. Logo entro na 5ª década também. E queria saber como que está hoje os fatores de risco para demências em geral. Legal. Isso é um super filão de pesquisa aí nos últimos tempos, né, assim, do que é que a gente entende como o que é que pode ser fator de risco. Tem, talvez, uns estudos mais paradigmáticos dos últimos anos, o Lancet Commission fez uma comissão bem grande, que a professora Cleusa, inclusive, do nosso departamento, fez parte, tentando intuir quais seriam os principais fatores de risco. E, no final, eles chegaram a 12 fatores de risco. Os R4 da Psicogéria podem me ajudar se eu não lembrar de todos, mas vai incluir desde coisas do início da sua vida, né, da fase ali de você ser jovem, que é a escolaridade, principalmente, você ter reserva cognitiva, isso tende a ser uma grande coisa que lhe ajuda a não ter uma demência quando você ficar mais velho. Algumas coisas mais da meia-idade, dos 40, 60 anos, que inclui controle de pressão arterial, controle de diabetes, uma coisa super simples, que é a correção de déficits auditivos, e aí as coisas de vida mais tardia, que vai incluir tabagismo, você cessar tabagismo, inatividade física, tratamento de depressão. Alguém mais? Lucas, lembra mais algum? Vinícius? Obesidade. Isolamento social, que é um fator de risco aparentemente muito pequeno no Brasil, porque o Brasil é um país mais social. Lembra de mais algum? Tudo bem, mas enfim. E aí teve lá esse estudo do Lancet e a professora Cláudia Soimoto, lá da USP, fez a adaptação dessas questões aqui para o Brasil, no estudo de doutorado dela de uns 2 anos atrás, e achou como principais fatores de risco para aqui para o Brasil, educação, hipertensão e controle de déficit auditivo, aparentemente são os 3 principais fatores de risco aqui no Brasil, certo? Então, isso é o que a gente tem entendido, que
tem um impacto de mais ou menos, oscila um pouquinho de região para região, de país para país, mas algo entre 40% e 60% do seu risco de evoluir para algum quadro demencial. Então, esses são os principais fatores de risco, todos evitáveis, porque idade, genética, a gente não tem como mudar, mas essas coisas a gente tem como mudar. E é legal porque que eu digo que é tão paradigmático? Porque a gente mudou um pouquinho nossa ideia sobre demência, de que não tem o que fazer. Pelo contrário, tem muita coisa para fazer antes, durante e depois, certo? Mesmo depois que o paciente já tem o diagnóstico de demência, você consegue tentar ajudar a fazer com que essa demência evolua mais devagar, controlando esses mesmos fatores de risco, entendeu? Controlando a pressão alta, diabetes, tabagismo, atividade física, obesidade, perda auditiva e por aí vai, certo? E o uso do crack, do álcool, poderia ter alguma coisa a ver com o quadro dele? Com o quê? O uso do crack que ele fez durante um período e do álcool abusivo poderia ter a ver com essa demência dele? Pode, né? Querendo ou não, é uma coisa, é um estressor para esse cérebro, né? Mais um estressor para esse cérebro. Especialmente, no caso dele, que ele fez durante períodos mais curtos, né? Assim, não é que ele usou durante muito tempo, cronicamente, etc. Mas ainda assim, ele está fazendo um insulto no cérebro dele, então é possível que esse uso de droga, tanto do crack como do álcool, tenha sido um fator de risco para ele evoluir para algum quadro demencial. Bom dia, meu nome é Pedro, sou psiquiatra. Queria fazer uma pergunta sobre um exame que, na verdade, não foi feito, né? Eu queria saber um pouquinho, nesse caso, como vocês julgariam o impacto diagnóstico... Perdão, deixa eu só repetir, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o exame que não foi feito, que é o princípio SPECT ou PET. Como vocês julgariam o poder, digamos assim, para corroborar ou afastar o diagnóstico do DFT nesse caso, principalmente se ele viesse negativo? Porque é um quadro, de fato, com início tardio, com várias atipicidades. Eu, particularmente, acho que não foi um erro diagnóstico, foi o melhor diagnóstico frente às informações que estavam disponíveis, né? Mas fiquei pensando muito nesse poder, pensando se a gente tivesse um PET disponível para ser feito. Legal. Eu vou responder sua pergunta um pouco mais relacionada à doença de Alzheimer, porque eu acho que tem mais estudos com relação a isso, mas eu vou depois transportar isso para a DFT, né? O que é que a gente entende hoje em dia da doença de Alzheimer? Que o acúmulo de beta-amiloide, que é a substância que acumula no cérebro que causa a doença de Alzheimer, esse acúmulo ele começa cerca de 20 anos antes do início da expressão clínica do quadro. Então, se o paciente abrir o quadro lá com 85, desde os 65, 55, ele já está acumulando beta-amiloide, certo? Então, esses novos estudos que a gente tem com exames para fazer diagnóstico da amiloidose cerebral desses pacientes poderiam ser feitas nessa região, nessa época. E aí, nesse desenvolvimento do aparecimento clínico da doença, vários anos antes o paciente começa com as alterações anatômicas, alguns anos antes com as alterações mais metabólicas e funcionais, que seria o que eu tentaria ver aí no SPECT e no PET, né? O SPECT ele vê um pouco mais da irrigação cerebral, o PET eu dou uma glicose marcada, eu vejo a captação dessa glicose e eu deduzo como é que está o metabolismo e a funcionalidade desse cérebro a partir disso. Então, em teoria, poderia ser um exame que me ajudaria muito, por exemplo, num caso como esse, de eu ver essas alterações mais precoces do quadro, já que eu estou pensando, né, meu raciocínio diagnóstico foi que eu estou diante de um quadro prodrômico de DFT, então eu poderia, apesar de não ter a expressão clínica completa e apesar de não ter a expressão anatômica na ressonância, eu poderia ver as alterações mais funcionais ou metabólicas através de um PET e de um SPECT, então acho que poderia ter sido útil para a gente tirar essa dúvida, certo? A minha pergunta, claro que esse paciente, a princípio, não tem manifestações radiológicas, né? Mas se viesse negativo, você descartaria essa possibilidade? Não, porque o diagnóstico é clínico. Exato. Né? Então, lembre que o exame físico, principalmente os exames complementares, eles vão vir para complementar, literalmente, para me ajudar a fazer um raciocínio, mas o diagnóstico, para mim, é clínico. Né? Então, mesmo que viesse tudo negativo, é uma coisa que às vezes me irrita quando eu lido muito com neurologista. Assim, que o neurologista quer fazer diagnóstico com exame, né? Se a ressonância deu normal, não é isso. Não, mas meu amor, tá aqui, é uma doença de Alzheimer, sabe? Assim, eu tive um atrito, inclusive, com um neurologista há uns 2 meses por causa disso, assim, porque era um paciente jovem, de 61 anos, né, independente e arquiteta, que ela não consiga mais desenhar. Se você fazia o minimento dela, tipo, uma pessoa com ensino superior completo, sei lá, deu 23 o minimento, mas a ressonância é normal, com o hipocampo preservado, não, isso não é doença de Alzheimer, mas meu amor, tá aqui, né, a expressão clínica típica daquilo. Então, poderia me acrescentar, poderia me ajudar alguma coisa, mas mesmo que viesse negativo, eu ainda assim pensaria nessa hipótese diagnóstica que eu estou pensando. Perfeito, obrigado. Lá no fundo, se identifica. Não está funcionando. Não está funcionando. Pronto. Não.
Acho que deu, não? Não está. Obrigada. Prazer, Denise, sou R1. Parabéns pela apresentação, foi muito legal, muito didático. E eu queria perguntar ainda nessa conversa que a gente está sobre a apresentação clínica e os exames, né, se um fator que vocês acham que poderia colaborar era essa dissociação dele já ter um comprometimento clínico bem importante, mas o exame dele estava completamente normal, ou se isso não é confiável. Isso é confiável, né? A anamnese, o exame físico, ele tem bastante alteração. Como eu disse, a primeira vez que eu vi ele, eu disse, cara, isso aqui é uma DFT, entendeu? Assim, eu já achei que era de cara, porque ele já vinha clinicamente muito alterado, entendeu? Então, até hoje, né, um ano depois, eu ainda acho que é uma DFT por causa dessa primeira avaliação que eu fiz, que já estava muito alterada, entendeu? Mesmo com neuro dizendo que não é, ressonância normal, eu ainda estou batendo o pé dizendo que é um pródromo de DFT, entendeu? Então, sim, o fato de estar muito alterado o exame físico, o exame psíquico e a maneira como ele estava se apresentando clinicamente, eu acho que sim, faz diferença. Só confirmando, assim, eu quis dizer com relação à dissociação clínico-radiológica. Ele tem um exame clínico muito acometido, mas um exame radiológico praticamente normal. Se isso não é, assim, isso poderia ser um fator para eu pensar mais em TAB ou não? Eu posso não considerar. Sim, seria, né? Assim, isso deixa a dúvida, né? Por isso que o Celso me fez essa pergunta logo inicialmente. Mas diante de tudo isso, de um exame normal, ele melhorou com o estabilizador do humor. Por que você ainda pensa em DFT, entendeu? Por causa da avaliação clínica que eu fiz dele, que eu ainda acho que é uma DFT, certo? Entendi, obrigada. Imagina. Só respondendo, Cícero, os 12 fatores de risco principais para demência são baixa educação, hipertensão, perda auditiva, obesidade, TCE, né, lesões cerebrais traumáticas, uso de álcool, depressão, inatividade física, diabetes, poluição do ar, que é um negócio super X, tabagismo e isolamento social. E, como eu disse, os principais fatores de risco aqui no Brasil, né, o estudo da Cláudia é bem interessante nesse sentido, que ele separa tipo, as regiões mais pobres e as regiões mais ricas e tudo mais, mas, aparentemente, baixa educação, hipertensão e perda auditiva são os 3 principais fatores de risco desses 12, certo? E isso responde a 54% de risco aqui no Brasil. Então, em teoria, você melhorando esses fatores, você diminuiria sua chance ao redor de 54% de ter algum risco nesse sentido. Professora Fernanda. Bom, eu não falei da primeira vez, a apresentação foi maravilhosa e o teu conhecimento de demência é super legal, é incrível. E acho esse o grande desafio quando a gente fala de comorbidades, é que não é um ou outro, mas é e, né? E como o Salvador lembrou, né, ainda teve o complicador do abuso de substância. Tem uma peculiaridade do abuso de substância, do jeito que foi relatado sobre ele, de um abuso de substância episódico. Ele não adere no abuso de substância, ele usa de forma importante o crack por um período limitado de tempo e magicamente some esse uso de crack, o que não é comum. Só que a gente observa esse abuso de substância episódico justamente no transtorno bipolar, né, onde a gente pode considerar isso, inclusive, como equivalente de um episódio ou de mania ou de depressão. Tanto na mania como na depressão pode concorrer com abuso de substância, e na hora que a pessoa entra em eutimia, magicamente some, o que não é esperado num quadro de abuso de substância mais usual. Exatamente. Sumiu quando ele foi ficar com a tia na Bahia, né? Deve ter algum fator aí protetor. Pois, os dois, por favor. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, na verdade. Desculpa. Eu sou o Vinícius, eu acabei de terminar o R4. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor, que foi sempre muito bom staff. Você está pensando em DFT e em bipolar, no caso, mas pensando no Alzheimer, né, variante frontal do Alzheimer, que sendo, tudo bem que ele tem uma idade um pouco mais jovem, mas as variantes atípicas do Alzheimer também elas dão em pacientes não tão novos, e mesmo os pacientes menos de 60 anos, o Alzheimer é a causa principal de demência. O que você acha de pensar como hipótese, pelo menos para investigar, assim, nesse caso? Super possível, né? É super possível. Em teoria, a variante frontal da demência,
Desculpa, a variante frontal da doença de Alzheimer e a DFT tem uma expressão clínica exatamente igual, né? Pelo menos no início vai apresentar exatamente igual, só ao longo dos anos é que o paciente vai ter algumas diferenças, né? E aí o que a gente poderia fazer são alguns exames complementares, em especial, né, esses exames que têm sido lançados aí nos últimos anos, dos exames específicos para a doença de Alzheimer. Se eu ficasse com essa dúvida específica entre uma DFT e uma doença de Alzheimer de início frontal, seria muito útil pedir ou PET para beta-amiloide, ou solicitar o beta-amiloide no líquido, né, beta-amiloide barra tal, ou, né, o que foi lançado ano passado, o exame de sangue para beta-amiloide, para ver se o paciente tem ou não acúmulo de beta-amiloide e me faria esse diagnóstico diferencial, certo? Que no prognóstico talvez não fizesse tanta diferença, mas faria uma diferença de que, se for um Alzheimer, eu começaria anticolinesterásico, DFT eu não começaria anticolinesterásico, que não é ali milagroso, né? Então, daria ali para ver como é que o paciente vai evoluir ao longo do tempo. Mas sim, é uma possibilidade diagnóstica. É que, né, diante do fato de que, da apresentação clínica que eu vi, DFT foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas é uma possibilidade a se pensar. Obrigado pela resposta aí. Professor Cássio, não sei se o senhor acompanhou esse caso ano passado na enfermaria, mas eu gostaria dos seus comentários, por favor. Pena que o Góes está aí, porque assim eu acompanhei, mas não lembro. Não, mas eu me lembro, depois conversando com o Nardo. Bom, primeiro, parabéns para o Nardo, para o Góes, para a equipe toda da enfermaria, que é maravilhosa, estupenda. Mas, assim, eu me lembro, até conversando, a gente fez uma reunião clínica, né? E ele estava bem inadequado. Como é que eu vou falar? Ele emitiu flatos durante a reunião, pegou sabonete, né? Depois eu não me lembrava, e jogou no Góes. Quer dizer, era um quadro de desinibição que não é o mais comum na mania. Bom, tudo pode ser, mas não era. E a alegria, a euforia, não era uma euforia do paciente elado, do paciente grandioso. Era aquela alegria de pacientes orgânicos, que tem um nome, chama moria, ou moria, né? Que é essa alegria simplória, boba, né? Sem conexão, né? Que não ressoa. Né? Me chamava muito a atenção esses elementos que a gente pode pensar num quadro de organicidade. A outra coisa que você estava perguntando, a apatia. A apatia é, como a gente já conversou, é assim, é uma redução da resposta emocional. Então, uma alteração do humor, melhor do afeto. Né? É quando o indivíduo tem uma resposta emocional diminuída. Acontece alguma coisa. É muito comum com o uso de antidepressivos, né? Aquela síndrome motivacional. Né? O indivíduo fala, não, eu melhorei, mas eu estou meio anestesiado. Né? E aí ele percebe, mas muitas vezes a apatia não percebe, principalmente nos quadros orgânicos, depressões muito graves e tal. Diferente da abulia, que é uma diminuição ou ausência da volição, né, do pragmatismo. Geralmente você tem uma hipobulia, mas pode chegar à abulia, que é essa redução. Então, só para pegar essa coisa, ele tinha, né, essa alteração, né, que era quase que uma inadequação afetiva, né, que ele apresentava com essa situação, risos, quase risos imotivados, mas não é bem motivado, porque motivado é episódico, ri, depois para. Né? Essa labilidade de humor que vocês estavam comentando, que não era a labilidade do paciente exaltado, né? Que quando ele está falando uma coisa contente, ele está rindo, está brincando, aí toca num ponto de tristeza, ele não, fica triste, chora, mas rapidamente ele retoma a alegria desproporcional e tudo isso. Era uma labilidade, como esse relato que você fez, né? Que ele... A mulher fala que vai sair, ele fica indiferente. Aí, de repente, ele fica com raiva. Não é a conexão com a vivência afetiva. Né? Então, isso chama atenção. Então, o quadro que apresentou, que eu me lembro, lembrava um quadro orgânico. Né? Antigamente, a gente usava esse termo, ainda hoje, alteração de personalidade orgânica, que é essa modificação, essa inadequação, essa alteração, né? Da sexualidade, que nem sempre é uma hipersexualidade, mas aquela inadequação sexual, inadequação no que fala, a desinibição que fala mais a favor desse quadro orgânico. A questão do antidepressivo, né, que se usa os inibidores para DFT,
né? Principalmente a sertralina e a fluoxetina, né? A gente sempre conversa sobre isso. Mas, assim, essa virada, tudo bem, ele tomou, mas também assim, é uma coisa que ocorre, né? Se alguém aqui não teve nenhum paciente que tomou antidepressivo e virou, né? Atire a primeira pedra, porque às vezes você faz tudo, ele toma e você vê essa virada. Ele tem um quadro, um transtorno bipolar anterior? Provável. Essa virada não é o único marcador, né? É o quadro anterior e tudo isso, mas sugere, né? Por outro lado, a virada no indivíduo que já tem um quadro, mesmo que não apareça, né, nos exames de imagem, né, mas que tem um cérebro vulnerável, pode ter uma resposta atípica com o uso do inibidor seletivo, né? Não necessariamente uma virada, mas, né, pode ser que ele tenha. Agora, o quadro que ele apresentou na enfermaria lembrava mais um quadro com sinais de organicidade, né? Obrigado. Professor Salvador. Acabei de lembrar que me parece que quadros pós-traumáticos podem evoluir com perdas neurológicas. Ele teve também um quadro traumático grave, né? Que ele ficou quase psicótico com aquele. Apenas lembrando dessa possibilidade também a ser pensado, mas uma questão ambiental traumática grave que eventualmente pode trazer consequências neurológicas. Bom, acho que isso, de alguma forma, nos encaminha para o fim da reunião. Quero mais uma vez lembrar os residentes aqui que, ao longo do semestre, tendo algum caso sobre seus cuidados que você julgue interessante para apresentar no segundo semestre, geralmente lá para maio, a gente começa a organizar as reuniões do segundo semestre. Lembre-se de procurar o Gabriel Nardi para, de alguma forma, inscreverem isso. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação da equipe da Enfermaria de Psiquiatria, e particularmente ao Gabriel, que foi o principal responsável aqui pela apresentação de hoje. Muito bem, parabéns.